Olá, gente. Oh, não tá entrando. Oi, Iona. Deu certo. deu certo. Tá dando aqui. Boa tarde, pessoal. Bruna é fiel escudeira nossa, ó. Verdade, ainda bem. O pessoal tá entrando ainda. A Flávia. Flávia, quanto tempo, hein, Flávia? Pessoal, enquanto os demais vão entrando, vamos começar a conversar, né? Falar um pouquinho do que a gente vai estar trazendo aqui hoje para vocês, né, Dani? Isso. É, E por que a gente resolveu, né, abrir uma live sobre isso? exatamente. A gente foi meio em cima da hora, a gente sabe que a gente convidou todo mundo meio em cima da hora, a gente resolveu fazer na quinta-feira. Teve o Dia das Mulheres ontem e a gente conversou. A gente achou que era bem propício, né? A gente está vindo agora falar nesse momento, né, da mulher, falar um pouquinho sobre a casa, porque a gente sabe, né, não que só as mulheres tenham que cuidar da casa, os homens também, né, são responsáveis pelo lar. Mas a gente achou interessante aproveitar esse momento que está todo mundo conversando sobre isso e trazer um pouquinho de conhecimento para vocês. Isso. E quando a gente trabalha, né, com arquitetura, eu e a Ana, e quando a gente começou a conversar sobre esse tema, a gente percebeu que existe uma grande insatisfação das pessoas com a sua casa, principalmente das mulheres, né? São as pessoas que mais interagiram com a gente no nosso Instagram. Então, eu falei, não, a gente precisa, além de projeto, além de funcional, a gente precisa relembrar a importância da casa. Exatamente. E a gente sabe, né, que as mulheres são as transformadoras das casas, em grande parte, né? A gente tinha essa ideia já, mas conforme a gente foi colocando, é, é, respondendo as perguntas, né, lá no Instagram, a gente percebeu que ainda elas são as grandes transformadoras dos lares. Que a gente consegue perceber isso, né, que elas fazem essa. A gente às vezes não tem nada, né? Mas elas conseguem deixar o lar ali, né? Pelo menos tentam deixar um pouco mais aconchegante. É, porque, Então, pode falar, Dani. porque existe uma relação muito diferente que a gente percebe do homem em relação à casa e da mulher em relação à casa. Então, principalmente quando a gente está fazendo o projeto, né? O homem ele está muito ligado a essa parte funcional. Recentemente eu apresentei um projeto e as primeiras perguntas foram: ah, e a cozinha? E a churrasqueira? E o banheiro? E a mulher ela entra nos detalhes, né? Nesse lar aconchegante, no afeto também. Isso. Você já falou de que você foi apresentar o projeto, eu já lembrei de duas situações, né, de apresentando o projeto. Normalmente vem o casal, normalmente, né? Às vezes vem só o homem, às vezes só a mulher, mas quando vem o casal, a gente já sabe assim que vai ter ali. São duas pessoas, duas pessoas totalmente diferentes, ou às vezes parecidas, mas que não são iguais. E já aconteceu assim de eu ir atender e a mulher falou assim: ah, eu quero tudo clarinho, sabe? Aquele ar de limpeza. Aí o homem: não, eu quero colocar um revestimento de pedra, assim, deixar mais escuro. Então, assim, existe, a gente percebe essa diferença durante os atendimentos, né? Em relação aos ambientes também, às vezes tem um homem chega e está preocupado com a churrasqueira e se vai ter o balcão para ele encostar e tomar a cerveja dele, né? E a mulher não, ela já vai estar preocupada com o quarto, né? Com a cozinha, se vai ter lugar para guardar as coisas, Guardar se vai ter a lugar no roupa quarto de para guardar cama. roupa. Guardar roupa de cama, guardar a roupa dela. Normalmente ela tem muito mais acessórios que os homens, porque ela é mais detalhista, né? Nas coisas do dia a dia. E, então a gente pensou mesmo por esse motivo, né, de ser o Dia das Mulheres e dessa relação aí, né, mulher e casa.
principalmente porque a gente hoje vê um movimento contrário do que a gente está falando hoje, né? Existe um incentivo na casa ser cada vez menos, com menos detalhes, no extremo do minimalismo, onde a casa ela só funciona para a pessoa, assim, e não tem nenhum aconchego. E a gente tem um olhar diferente, mesmo na hora de fazer o projeto, sabe? Na hora de apresentar para os nossos clientes. Falar, não, essa casa, ela tem que ser a casa de vocês, ela tem que ter o estilo de vocês. E normalmente ela atende um pouco mais até pro estilo da mulher, né? Normalmente a mulher acaba ganhando. As mulheres são, ó. A gente pensou também em trazer para vocês, né? Como a gente está falando de casa, né? Trazer um pouquinho assim dessa questão da simbologia mesmo da casa, para chegar no ponto mesmo, né? A Dani falou do aconchego e tal, né? Então, assim, a ideia de lar, né? Casa, normalmente a gente liga a casa construída, né? A casa física, e quando a gente fala de lar, a gente pensa mais assim da casa funcionando, das pessoas utilizando a casa. E, e aí, assim, eu acho interessante trazer, né, a ideia do que é lar, né? Lá nas primeiras organizações primitivas, né, a gente, as pessoas se organizavam ao redor do fogo, né? E aí, né, conforme o tempo foi passando, as pessoas começaram a se organizar ao redor da lareira, né? Quando a casa começou a ter a lareira, ela começou a ter mais ambientes, mais cômodos, as pessoas continuavam ali, né, ao redor desse fogo, dessa lareira. Então, a palavra lar, ela deriva da lareira, né, desse fogo acolhedor que reúne as pessoas. E hoje, assim, talvez a gente não consiga perceber tanto, né, isso, porque a rotina nossa mudou. A gente tem a televisão, normalmente as pessoas se reúnem para assistir televisão, né? Que não é ruim também, é melhor do que nada, né? Melhor do que viver sozinho. Mas a gente não tem tanta essa relação assim com o fogo, com se reunir, às vezes ao redor da mesa também. Eu ia E falar exatamente isso, que a mesa também teve muito significado para a casa por ela ser esse eixo que reúne as pessoas, né? Então, muitas atividades antigamente aconteciam ao redor da mesa, costura, estudo, além de sentar para trocar informações na hora do almoço, como foi seu dia, como foi a aula das crianças, e ali algumas coisas eram resolvidas. E além de às vezes ter perdido, né, essa reunião voltada para o fogo, a gente às vezes perdeu da mesa também. O momento de se reunir já não é mais o mesmo. E você comentou da TV, mas às vezes é até uma TV em cada quarto da casa, enfim, a gente perdeu isso um pouco, né? essa questão da TV em cada quarto, realmente, hoje é bem comum, bem comum. E já pegando o gancho aí da mesa, né? Também o fato da mesa ser bem importante, assim, na questão de diálogo mesmo. Apareceu uma mensagem aqui para mim, deixa eu fechar. Do diálogo mesmo, ela propicia, né, com que a gente está ali, quando a gente senta na mesa, a gente está olhando nos olhos da pessoa. A nossa postura é favorável para o diálogo, né? Então tem gente também que não tem o costume de comer à mesa, então assim, é uma coisa que também está deixando de lado, né? De costumes assim que acabam criando um vínculo maior, um convívio melhor dentro de casa. Sempre na bancadinha, às vezes fazendo lanche em pé. Então, é um reflexo dessa correria, né, que todo mundo vive também. A casa, ela reflete muito o que a gente vive, o tempo que a gente está vivendo também. Sim, sim. E, e às vezes, assim, outra coisa assim que acaba atrapalhando, não atrapalhando, mas assim, fazendo com que a gente deixe para depois, para pensar depois na questão da casa, da mesa, é que muita gente não almoça em casa, né? A gente sai muito cedo, acaba almoçando fora, talvez janta em casa junto com alguém, talvez janta sozinho. Então, essa rotina familiar, essa rotina de casa, assim, é diferente para cada pessoa, mas são coisas assim que acaba fazendo com que a gente
tem um contato melhor com as pessoas, né? Um convívio. É o nosso primeiro convívio social é dentro de casa, né? A maneira que a gente se comporta dentro de casa é a maneira que a gente vai acabar se comportando fora também, né? Onde a gente aprende a se comportar é dentro de casa. Uhum. E assim, é, voltando a falar da correria, né? A gente fica naquela correria o dia inteiro fora de casa e aí chega, não vê a hora de chegar em casa, né? Para fazer o quê? Para descansar, para tomar um banho. Então, assim, a gente também tem que pensar, né? Quando a gente começa a pensar, às vezes, em projeto de casa, a pensar nos ambientes que a gente quer ter, nos móveis que a gente quer comprar, lembrar que a nossa casa é o nosso refúgio, como se fosse o nosso castelo, né? Que é onde a gente vai ir, né, no final do dia para se proteger, para descansar, para relaxar, para recarregar as baterias. Então, são coisas assim que antes da gente pensar em projeto, a gente tem que lembrar, né, dessas questões assim que são premissas, né, de projeto. Inclusive, já fica o questionamento, né? Quando você chega sexta-feira, 5, 6 horas, a hora que você vai chegar em casa, qual o sentimento, né, que você tem? Você fica, nossa, realmente, finalmente eu cheguei, agora eu posso descansar? Ou chega a dar aquela sensação de desespero, meu Deus, agora eu tenho que trabalhar muito mais porque essa casa tá totalmente fora, de ordem, tá uma bagunça, e aí, em vez de ser um lugar de acolher, de aconchego, que é o que deveria, que a gente está falando agora, vira um lugar de um trabalho, que lógico que demanda um trabalho, mas fica um espaço sempre bagunçado e sempre cansativo de estar, que você nunca quer estar em casa. Seus filhos sempre que pode sair para fazer alguma coisa, porque acaba que perde esse lugar de aconchego. Ou às vezes você já deixou de receber alguém na sua casa. Porque, nossa, não vamos fazer nada lá em casa, porque é uma bagunça, não dá para chamar o fulano, Quem e aí aí já você deixou de perde. receber alguém? Quem já deixou de receber alguém em casa por causa da bagunça? Ou então assim, fala assim, tô indo aí na sua casa, aí sai fazendo aquela correria, limpando, como é que falou, tirando coisa dentro de armário. Guarda-roupa que é uma beleza, né? Você coloca tudo É, lá, fecha a porta e ninguém vê o seu caos. não, não, fica tudo. Pelo menos é um bom sinal. Eu sempre tento ver o lado positivo. É um sinal que você está preocupado, É, que você ainda se preocupa com ordem, né? E, assim, pode estar fora, assim, fora do lugar ali no momento, mas é um sinal que você ainda tem, assim, valoriza a ordem dentro da tua casa. sim. E assim, às vezes acontece da casa estar em desordem, né? Acontece comigo, acontece com a Ana. O que não pode, o que não pode acontecer é a gente viver no caos. Não tem problema. Ai, semana foi corrida. E a nossa casa, ela sempre vai refletir a nossa vida. Então, a semana foi um caos, teve um monte de problema. Você não para olhar a casa normalmente e pôr em ordem. Então, quando a vida tá um caos, a casa também tá um caos. E aí, quando a gente vai colocando as coisas em ordem, arruma uma gaveta, arruma um armário, aí parece que tudo vai se organizando, sabe? E assim, acontece da gente também, por exemplo, tá tudo bagunçado, né? E a gente fala, ah, não, vou deixar ali. Não, domingo eu arrumo, sábado eu arrumo, né? Semana que vem eu arrumo. Aí no dia que você precisa procurar alguma coisa, né? Que você fala assim, ai, eu preciso colocar. Cadê aquela minha sandália? Eu vou procurar aquela sandália pra sair no sábado à noite, né? E cadê a sandália? Você não acha a sandália? Não tá no armário, né? Na sapateira. Mas fala onde que tá essa sandália? Aí você vai ver, tá lá na lavanderia que você tinha colocado para lavar e para limpar, né? E nunca. E não limpou, e não colocou no lugar. Então, assim, a gente vai deixando as coisas para depois e vai virando, né, aquela bola de neve. Nossa questão de querer ordenar, né, pensar ali na nossa rotina, também é primordial a pensar em projeto, né? Isso. Tem gente aí que tem a casa assim bonita, tem a casa ali com todos os cômodos, com todos os móveis que sempre quis, mas não consegue deixar em ordem porque não tem essa rotina de fazer, né, o que tem que ser feito no momento. É. Ou se não, você vai. Não, agora eu vou arrumar a casa, trocou de guarda-roupa, mas começa a pegar uma coisa, aí leva para um lado, leva para o outro, e daí nunca consegue, você não sabe onde colocar aquilo, meu Deus do céu, fica no meio da. Você já se perdeu, deixou no meio da sala e ficou. Termina, você tá cansado e parece que continua tudo um caos. A Acontece Bruna falou alguém.
Acontece com alguém? Não, a Bruna colocou aqui, ó, os tapas na cara que eu tô recebendo, mas não é só você, não. É compromisso com a verdade. Com a gente também acontece. É, Só que assim, a gente tem que exatamente. sempre se cobrar, né? E às vezes assim, não terceirizar a culpa, falar, poxa vida lá, tá acontecendo isso porque eu deixei de fazer a minha parte, de colocar as coisas em ordem. Ou então, quando você fala assim, vou deixar pra fazer depois, aí você vai lembrar da gente falando aqui, falando assim, não, se eu deixar pra depois, pode ser que, né, tudo esteja fora do lugar e eu não consiga encontrar o que eu tô procurando. E também isso vai gerando alguns estresses e relacionamentos também, né? Se você divide a casa com alguém, se é sua mãe, seu marido, seus filhos, isso, o próprio ambiente se torna um lugar de estresse, porque a Ana citou da sandália, mas às vezes, o marido vai pegar uma camisa, aí você deixou lá na lavanderia, mas ele nem achou no armário, você acha que ele vai achar na lavanderia? Então. Mesmo quando a gente precisa cobrar alguém para ajudar nessa gestão da casa, a gente precisa ter a ordem como princípio, sabe? Porque não, senão as coisas, várias áreas da nossa vida vão desandando. É, e a mesma coisa o marido, às vezes chega e fala assim, você viu minha carteira? Você viu meu óculos, né? E assim, você não usou, né? Mas você vai lá ajudar, você vai tentar, né? Fala assim, não Ou tá lá na mesa, não tá aí uma lá coisa Pode que eu falar, Dani. sempre faço é que a gente tem um espaço só para pôr as chaves, né? Para não perder no meio da casa. Que você tá atrasado, cadê a chave do carro? E aí eu nunca ponho a chave no lugar de pendurar. Então, todas as vezes, tá eu procurando. Já deixei em bolsa, no guarda-roupa, ou na mesa da cozinha, coisas assim. Porque eu esqueço de pôr no chaveiro. Isso causa um estresse e um caos, principalmente se a gente estiver atrasado para sair ou alguma coisa do tipo. Já tô me denunciando. Mas é o que eu falei, não é só tapar na cara. A Bruna falou, só tapar na cara. Eu falei, mas não é, a gente é assim também. Ah, Hoje eu cheguei, hoje de manhã eu acordei, aí fui sair cedinho, daí eu falei, minha rasteirinha ficou lá na cozinha, vou lá pegar a rasteirinha na cozinha. Aí eu fui lá, tinha mais um pé de calçado. Aí eu falei assim, mas você é uma centopeia, né? Porque tem 3 pares de calçado na cozinha, né? Vai guardar esse calçado aqui. Eu também deixo calçado fora do lugar. Mas, olha lá, olha o Iago, eu. Então a gente tem que tentar. Acontece, acontece. Não é para ficar um showroom, né? Uma loja de imóveis. Casa bagunçada também é sinal que tem gente usando, né? Que está que tem vida. funcionando ali, que tem vida, né? A gente só não pode realmente viver no caos, tá? E você ia falar, Ana? Desculpa. Não, eu ia falar da questão da ordem, né? Que é muito importante, porque o ambiente, quando ele não tá bagunçado, ele dá a impressão que ele não é cuidado, né? E ambiente que não é cuidado é terra de ninguém. Então, se ele não está sendo cuidado, ninguém valoriza também, né? Então, a questão da ordem não é que a gente está querendo brigar, falar com ninguém, nós somos humanas igual todo mundo aí, mas a gente tenta sempre, né? Tem que estar com apitando de vez em quando essa questão de tentar botar a ordem em casa. Exatamente. E assim, a gente colocou, né, no tema da live que ia falar um pouco também sobre a feminilidade que envolve a casa. Porque no começo a gente falou que o homem vê a casa muito funcional e a mulher vê a casa de uma maneira diferente, porque naturalmente a gente se relaciona com as coisas mais voltada para o cuidado. Então a mulher normalmente ela é mais atenta ao autocuidado, que não tem a ver com sair sempre emperectada, muito maquiada, mas com o cuidado mesmo, cuidar dos outros, cuidar de si mesma e naturalmente com o cuidado da casa e com prestar atenção nos detalhes. E aí, quando o homem chega e vê um todo, ele sabe que ali tem ordem. Ele não sabe que é porque O você que aconteceu, prestou atenção no né? arranjo, na velhinha e arrumou a almofada, mas ele sabe que tá bom isso aqui. Não, exatamente. Assim, ele vê assim, vê pronto, tá ok. Mas assim, ele tem mais dificuldade. Não são todos os homens também, não, né? Tem homem que ele tem, assim, Sim. esse olhar mais apurado, né? Mas o homem normalmente ele
ele tem dificuldade, assim, em ver as pequenas peças, né? As pequenas coisinhas que tem que colocar em ordem ali no dia a dia. Mas, assim, não tô passando pano para vocês, não. Para vocês também ajudarem a organizar a casa, tá? Exatamente. E também porque a casa ela vai refletir nosso estado. Então, você entra numa casa ou você está assistindo um filme que começa a cena toda escura, que não entra nenhuma luz natural, as, ah, as cores são normalmente mais apagadas, assim, cria um ambiente deprimente. Então, se você for assistir um filme hoje à noite, por exemplo, preste atenção na fotografia da cena e vê que isso quer dizer algo. Da mesma maneira, nossa casa vai dizer algo. Você coloca a casa lá branca, com luz branca, cinza, vai parecer que você está no hospital. Então, às vezes a gente precisa parar. Um exercício que eu já fiz várias vezes com o cliente é tirar foto para mostrar para ele, ó, era assim. E daí, às vezes, causa um impacto. Que você tá vivendo, você não tá percebendo. Mas na hora que você vê uma foto, fala, é, Opa, não tá legal. é, Não tava bom mesmo, não. assim, foi legal você ter tocado nesse assunto, Dani, porque isso aí é ciência, tá? Tudo que a gente, todas as experiências que a gente tem, a gente acaba percebendo através dos nossos sentidos. Então, a gente vai absorvendo através dos nossos sentidos. Então, às vezes, uma música que você escuta vai te lembrar alguma coisa. Por quê? Porque ali a tua memória, ela já, né, já absorveu aquilo ali e relaciona com aquela experiência que você teve. Então, a mesma coisa o olhar, né? A mesma coisa o olfato, às vezes um cheiro que você sente. E, e aí a casa, né? Normalmente você tá num lugar escuro, igual a Dani falou. Você vai remeter a uma memória que você teve lá de um ambiente escuro, né? Então, a casa, dependendo de como ela tiver, do que tiver no espaço, né? O que ela vai estar trazendo para você em relação a esses cinco sentidos, ela vai estar interferindo no seu comportamento, no comportamento de quem mora com você, né? Então, isso é comprovado já, não é coisa que a gente está criando aqui, né? Para fazer todo mundo botar ordem em casa. Mas É, tem até um estudo das janelas quebradas, né? Que a gente conversou uhum. também. Tem aluno nosso já escutou a gente falando sobre isso também, que foi uma teoria americana que aconteceu em um bairro, né, de uma cidade lá nos Estados Unidos, eles perceberam, né, eles tinham um carro abandonado lá, na rua, né, na cidade, e o carro ficou lá abandonado por alguns dias. A partir do momento, né, que alguém foi lá e quebrou um vidro, né, do carro, esse carro começou, né, a ser depredado, né, o pessoal acabou destruindo ele completamente. Chama Teoria das Janelas Quebradas, para quem quiser procurar depois aí na E internet. isso Então, assim, por foi quê? feito em Porque dois virou terra de bairros, né, ninguém. Ana? Tipo Isso, foi assim, feito isso em dois não tinha bairros. a ver com poder aquisitivo. Foi feito em dois bairros. E o comportamento das pessoas foi o mesmo, de depredar depois que já tinha sido quebrada a janela. Isso. Era um bairro com poder aquisitivo, as pessoas que moravam ali tinham um poder aquisitivo maior, e um bairro, né, que as pessoas ali tinham um poder aquisitivo menor. E aconteceu, o comportamento foi igual, né, para os dois bairros aconteceu, o comportamento das pessoas foi o mesmo, de destruir mais ainda o carro, porque o carro virou terra de ninguém. Então, às vezes, assim, você está em casa e você não quer começar a cuidar, falar, eu não vou fazer isso sozinha. Não vou fazer isso sozinha. Então, assim, a casa também é um lugar, assim, da gente, né, dar o passo inicial, né, e começar a cuidar. E vocês vão ver que depois, quando a gente dá o primeiro passo, as pessoas também começam a se comportar, né, de maneira mais adequada. Porque às vezes a gente reclama das outras pessoas que estão na casa, tipo, deixou o sapato jogado, ou quem tem filho, né, tem uma tendência a reclamar do quarto da criança. Mas às vezes a gente precisa parar e olhar o todo e o jeito que a gente está se comportando. Porque a ordem, Uhum. ela não tem a ver, ela tem a ver com o olhar que a gente tem para casa também, sabe? A
a ordem, ela estrutura o que vai ficar bonito, o que vai ficar belo. Então, não é comprar decoração, é comprar um quadro maravilhoso. Isso também compõe o que é bonito na casa, mas é a ordem que estrutura isso. E a gente precisa incentivar as pessoas que estão na casa com a gente a também mudar o nosso o comportamento delas para manter, né, essa casa, para essa casa funcionar muito bem. É aquilo que a gente sempre fala, né? A ordem precede a beleza. Então, antes de ser bonito, tem que ser ordenado, né? Então, Exatamente. a ordem vai estar ali antes da beleza. E E ela então, não. não adianta, às vezes, pode falar. Eu Não, falo eu assim ia que não falar. adianta você ter. Não adianta você ter ali a casa tudo, os móveis todos, tá tudo ali, ó, em cima, tudo novinho, todos os eletrodomésticos e tá bagunçado. Então, assim, vai ficar feio do mesmo jeito. É a ordem que vai fazer com que a gente se sinta bem, tá? É uma coisa natural do ser humano também, né? Se sentir em paz com a ordem, você se sente mais tranquilo. Isso é para evitar a briga de casal. Se casa precisa estar em ordem. Assim, e essa questão, assim, de pôr em ordem, né, de estar em ordem, eu vejo, assim, muito de mim, vou falar de mim, tá? Eu tenho uma tendência a deixar pra fazer as coisas, falar assim, depois eu faço. E aí, quando eu vejo, assim, tem muita coisa acumulada pra fazer. Então, assim, eu, assim, como, o que que eu tento fazer, o que que eu tenho como estratégia? A hora que eu vejo que começa, que tá acumulando ali, eu já pego e falo, não vou deixar mais, não vou deixar porque eu sei que, né, depois, segunda-feira vai começar a semana e eu vai estar mais corrida, eu não vou ter como botar essa em ordem, vai ficar para daqui 15 dias, não tem como. Então, assim, tem que tentar, assim, tentar se disciplinar, né, ter um pouquinho mais de disciplina, determinação, acho que tudo, né, para conseguir tentar deixar um pouco É. mais ordenado. Eu normalmente eu tento fazer o básico dentro da minha rotina. Então, como a gente tá dá aula à noite, todos os dias pela manhã eu tenho normalmente, né? Às vezes eu furo, mas uma rotina fixa de arrumar a cama, daí se tiver alguma louça para guardar, guardar a louça, tudo assim, faço a geral, se tiver tapete torto, arrumar, e daí tentar deixar a casa pronta, sabe? E às vezes não dá tempo, sai correndo para resolver alguma coisa, daí quando eu chego, parece que a casa já ficou um ambiente mais cansativo, é quando a gente deixa passar, assim. Mas Uhum. a gente vai E falar sobre estratégias daqui a pouco. daqui a pouquinho. A gente não vai só. A gente vai dar a ferramenta também, né? Não vai só deixar o pessoal brigar com o Pode pessoal. desanimar. É. E assim, uma outra coisa que às vezes a gente deixa, que às vezes acaba dando briga em casa, quem mora. Tem gente que. Não sei se tem alguém que mora sozinho, mas a maioria das pessoas mora com alguém. Mas que acaba dando briga e fala assim, mas não fui eu que fiz isso, ô fulano, vem aqui, tal, tal, tal. E aí, assim, vai gerando mais discussão, vai gerando desentendimento. Então, assim, a casa, ele é um ambiente, né, os ambientes da casa, eles servem para servir, não, deve ficar repetitivo. Mas, assim, eles estão ali para servir, né? Então, assim, a nossa cozinha, ela tem que funcionar, tem que servir com a rotina da nossa família, de acordo com a nossa família. A sala, mesma coisa. Então, assim, todos os ambientes são para servir. E isso também, né, então, assim, às vezes a gente não quer fazer porque, não é nosso. O calçado que ficou lá no corredor, eu tenho mania de calçado, tô achando, que eu dei exemplo de calçado aqui. O calçado que ficou lá no corredor não é meu, né? Mas, assim, são pequenos atos de afeto, né? Às vezes você pegar lá e guardar, porque, assim, você vai estar ajudando a pessoa e você vai estar também organizando a tua casa, né, a sua residência. Então, assim, acho que um pode ir mimando o outro, né, para que seja essa convivência social primária aconteça da melhor forma possível. É o que a gente entende, né, enquanto profissional, e também enquanto esposa e dona de casa, é que a casa, ela tem que funcionar muito bem. Isso a gente trata muito nos nossos projetos,
mas sempre aconselhando os nossos clientes e, enfim, que a gente tem que usar o que a gente tem. Então vamos fazer uma cozinha que tenha uma mesa que você realmente consiga se reunir, né? O, ah, fogão, liquidificador, são coisas que você precisa para ser prático, mas criar os espaços também que sirvam as pessoas, que eu possa sentar num sofá que é aconchegante para conversar, arrumar uma mesa. Às vezes, o simples fato de você tirar aquele monte de bagunça que está em cima da mesa, colocar uma toalha, um pratinho, xícara e servir um café para alguém, você está usando, né, a sua casa, está sendo funcional, mas de uma maneira que serve também, né, de servir mesmo para os nossos relacionamentos, né, para cultivar, para a gente aproveitar. E novamente a gente volta na questão inicial do aconchego, porque daí eu torno o ambiente da minha casa um ambiente agradável. Sim, sim. E assim, às vezes a gente tava falando de diálogo, né? De pequenas coisas, você citou o exemplo da mesa e tudo mais. E a gente é, tem que tentar, né, dar, às vezes, o primeiro passo, porque a gente vai começar, é como se a gente estivesse dando dignidade ali para a pessoa que está junto com a gente, né? E valorizar mesmo quem tá ali. Normalmente você mora com uma pessoa especial, né? Com pessoas especiais. Você não tá morando ali com a pessoa à toa. Então, assim, são atos de carinho, de amor que a gente pode estar fazendo no dia a dia. E que não custa nada. Às vezes custa 1 minuto, nem isso, 2 minutos, né? Ali do teu dia. Às vezes lavar uma louça, né? Que é organizar uma pia, vai deixar ali 10 minutos do seu dia. E assim, não é porque você tá na correria que você não vai sobrar esses 10 minutos. Sobra, se você se organizar, sobra esses 10 minutos. Muitas coisas que a gente não faz estão realmente, assim, até a gente, tá? Não só para vocês. Tá realmente relacionado com a preguiça, sabe? Pegou um copo, deixou no móvel que fica na sala. Você não vai demorar 10 minutos para deixar esse copo na pia, né? E se você não levar, alguém vai precisar levar. Então, às vezes realmente um comodismo, um pouco de preguiça da gente ir lá e fazer isso. Então, para que a gente reconheça a importância do espaço, para que isso seja um motivo para a gente se dispor a organizar, sabe? É quando, e você limpa a casa, ou chega na casa que tá limpa, é tão gostoso que parece que fica tudo mais branquinho, você tem a satisfação de deitar no sofá. Quando a casa tá bagunçada, você deita no sofá, chega até dar mais sono, porque, porque você não descansa, você fica pesado, até dormir num quarto bagunçado, você nem dorme direito. Assim, a gente tem que tentar. Porque assim, se a casa estiver bagunçada, você não tem nem vontade de voltar. Você não tem nem... Então, assim, já vai deixar de ser ali o teu refúgio. Já vai deixar de ser o Uhum. teu refúgio, né? A Séfora falou aqui, ó, toda vez que me perco na organização, recomeço pela cozinha. Quando ele está organizada, me inspira a continuar. A cozinha é um lugar que dá trabalho, a gente perde um pouquinho mais de tempo ali, mas realmente, a hora que ela tá limpinha, assim, ó, é, é, como o meu cunhado se já coloca a foto da pia organizada e coloca aquela música, Deus, eu tenho tantas bênçãos. A cozinha É, organizada é tudo, né? a cozinha, ela tá muito ligada a essa estrutura da casa mesmo, né? Tanto de relacionamento quanto de funcional. A cozinha é um caos, você não quer fazer mais nada. A cozinha, já que a gente começou a falar da cozinha, né? É, a cozinha ela tem que ser funcional, ela tem que estar ali, ter essa praticidade. Normalmente é um local que a gente utiliza bastante, principalmente tem gente que não vai cozinhar em casa, mas é um local que a gente acaba utilizando bastante. É um local que a gente acaba reunindo mais as pessoas, então às vezes fica Uhum. ali conversando com alguém, né, fazendo a comida, e conversando com alguém. Então tem que ter essa praticidade, mas ela é meio que um coração, né, da casa ali, que é onde você está às vezes servindo as pessoas da sua casa, né? E tá ali, né, servindo, fazendo o alimento, fazendo, limpando ali a louça. Então, assim, ela acaba sendo um coração e um local também de reunião.
E são E coisas que vão. É lógico, existe um investimento financeiro que a gente faz na casa, investindo principalmente em eletrodoméstico, pensando em cozinha, né? Tem um valor ali que você investe, mas algumas coisas que a gente precisa fazer para essa ordem, esse contentamento, está mais ligada em hábito do que em investimento. Então, às vezes você fica pensando, ai, quando eu tiver isso, aí minha casa vai ficar, enfim, em ordem. Mas existe todo um cuidado que você expressa na casa mesmo, simplesmente se posicionando, colocando pequenas atitudes na sua rotina que vão mudar com certeza o seu ambiente. são pequenas atitudes, né? Então, assim, às vezes você quer, fala assim, não, eu quero mudar drasticamente e vai ser hoje do dia para noite. Não vai ser, pode acontecer, mas vai ser mais difícil. É Mas é igual você tipo querer vida aprender. fitness. Vida fitness, né? Não adianta você querer mudar ali tua alimentação do dia para noite, depois você vai conseguir manter ali um tempo, depois você não consegue dar continuidade. Vai chegar uma hora que ou você vai cansar e depois vai voltar a ter a tua alimentação, né? Toda bagunçada igual era antes. Então, assim, não dá. Eu acho mais fácil você ir dando ali pequenos passos do que tentar mudar drasticamente. E assim, você vai ver que você vai, às vezes, se animar, falar, olha, consegui fazer essa coisinha pequenininha, e olha, ficou bom mesmo, né? Então, são coisinhas que a gente tem que pegar e de pouquinho é mais fácil do que mudar drasticamente. Mas quem É quiser tipo, tentar drasticamente é, também, né? É tipo arrumar um guarda-roupa. Se você pôr tudo pra baixo, vai ser mais difícil, porque você vai assustar com o tanto de coisa que você tem que organizar. Mas se você pegar uma gaveta e começar a organizar ela e ver que, eu consigo deixar isso aqui bom. E aí você cria uma satisfação naquilo e aí vai fazendo, faz em outra gaveta e aí amplia pro armário. De repente você já reformou o apartamento, nem viu, nem percebeu. De pouquinho em pouquinho a gente vai tentando colocar. E a mesma coisa assim, para comprar, eu preciso o meu quarto. Então, ali, vamos elencar o que é importante no quarto. A cama é o principal, né? Um armário e uma mesa de cabeceira. É, um armário, a cama e um armário ali, vamos supor, o básico, né? Então, eu não preciso comprar tudo ao mesmo tempo, né? Então, vamos um pouquinho, a cama é o principal, então vai ser a primeira coisa que eu vou pensar ali no quarto. Então, ela vai ficar ali na parede principal, na parede mais bonita, na principal parede do meu quarto. Aí, qualquer segunda coisa, eu preciso guardar minhas roupas, então vamos comprar um armário para comprar as roupas, colocar as roupas. Bom, eu já tenho ali o básico, né? Então agora eu preciso do que mais? Eu preciso, para ficar mais confortável, né? Mesinha de cabeceira. Então vamos para mesinha de cabeceira. Eu quero colocar uma cabeceira. Então vamos comprar a cabeceira. Então, assim, não precisa montar o quarto dos sonhos completo semana que vem. Vai de pouquinho em pouquinho, né? Começando pelos principais móveis e depois, né? E colocando ordem, né? No pouquinho que você tem, vai colocando ordem, vai colocando ali essa dedicação maior e as coisas vão Hum. acontecendo. Inclusive, eu sempre falo para os meus clientes que bem animadora, a sua casa nunca vai ficar pronta. Mas não é porque nunca vai ficar pronta a obra, é porque a gente sempre, vivendo, a gente sempre se transforma. E a nossa casa vai se transformando nessa medida. Então, você fez uma viagem, você trouxe um quadrinho de decoração, agora ela compõe a sua casa. Você não precisa entrar no do primeiro site que você vê e comprar 15 quadros para sua casa. Você pode construir isso com as histórias que você viveu, com as memórias que você criou. Às vezes tem algum objeto que lembra alguém da sua família, veio suas avós, e aí você vai usar isso também com decoração, e a gente vai construindo isso realmente aos poucos, né? Isso ajuda a gente a criar uma casa com identidade e ajuda a gente a criar um espaço que realmente eu valorizo a ponto de cuidá-lo, a ponto de amar estar em casa e querer ver a casa organizada. Então, um conselho, ame a sua casa. E aí a gente tem uma disposição para servir, para organizar e servir.
essa questão da casa ser um organismo vivo, né? Então, assim, hoje ela tá de um Uhum. dia, de um jeito, né? Amanhã ela vai estar um pouquinho diferente. Hoje ela tá um pouquinho mais organizada, amanhã ela vai estar um pouquinho mais bagunçada. Hoje ela tá com tudo novo, né? Amanhã eu vou ter que estar fazendo uma manutenção. Hoje eu comprei uma mesa de jantar nova. é, mas o meu sofá pode estar velho, eu vou ter que trocar daqui um ano. Então, assim, as coisas vão acontecendo, né? Um organismo vivo, por quê? Porque daí a gente já começa a pensar naquela questão de ser lar, e não só a casa, né? Não só a parte física. Então, assim, ela vai acontecendo, ela vai mudando, nunca vai estar ali nunca vai estar 100% pronta, como diz a Dani, pro cliente. É, mas assim, não sei se vocês têm uma ideia do que seria a casa, uma imagem, talvez, do que seria a casa ideal para você, né? De onde você quer chegar na sua casa. Talvez, se vocês não têm, né, depois tira um tempo, dá uma pesquisada numa imagem aí e vê o quão próximo você tá disso. E às vezes a gente mira lá num ideal, mas a gente pode começar a construir isso desde agora, tá? Uhum. Principalmente criando, né, essas memórias que a gente estava comentando agora. E assim, o que é ideal para vocês, tem que ver assim, o que você realmente. Porque o que você gosta, nem sempre. A gente tem aquela tendência daquele pensamento em massa, né? De gostar o que o outro também tá gostando, né? Do que tá usando. Mas, assim, é o que eu falei, nós tivemos experiências diferentes durante a vida. Cada um vai ter ali um gosto diferente, né? Pode ser parecido, né? Mas o que você gosta, provavelmente não vai ser a mesma coisa do que o teu vizinho gosta. Então, assim, a Exatamente. sua casa também já não vai ser, né, igual ao do teu vizinho. Tem pessoas que moram, que são diferentes, né? Você é diferente, uma rotina diferente, né? A história que a pessoa tem, né? É diferente. As pessoas que vão frequentar aquela casa, as visitas também são diferentes. E então, né, não vai ser o gosto pode ser parecido, mas o resultado é totalmente diferente de uma casa para outra. Exatamente. E aí, a gente já compartilha o nosso desafio? Vamos lá, então, pessoal. Vamos? Bom, gente, se vocês se identificaram com o que a gente falou até agora, além de precisar ordenar a sua casa, de talvez chegar em casa e não se sentir, não sentir que é um espaço que te acolhe, a gente colocou alguns passos e a gente quer lançar isso como um desafio para vocês, né? Cada dia cumprir um passo aí e depois voltar e conversar com a gente para ver se realmente funcionou, porque são coisas que a gente fez, que a gente precisou mudar e que realmente mudaram coisas na nossa rotina e a gente incentiva, né, os nossos clientes, as pessoas que estão com a gente, a fazerem também dessa forma. Isso. E assim, às vezes são coisinhas pequenininhas, tá? Não vai ser aquele abacaxizão, vai ser um abacaxizinho bem pequenininho, assim, por Pequeno. dia. Vocês vão ver que é super fácil, mas também se falar assim, eu não sei fazer isso, manda mensagem pra mim, pra Dani, a gente vai ajudar vocês. E aí a gente vai falar aqui e no final, se você quiser fazer esse desafio, comenta aqui no chat, eu quero, e a gente vai enviar o roteiro certinho, É descrito verdade. para você fazer na sua casa, tá? São só cinco pontinhos, tá? Não é Passos. nada assim muito. Então, a primeira coisa é destralhar, tirar o que não usa de dentro de casa. Então, vamos ter que destralhar. Então, assim, pode ser que você não vai conseguir destralhar tudo de dentro da sua casa Num hoje, dia. no dia. Então, começa pela uma gaveta. Pega uma gaveta, pega uma prateleira do guarda-roupa, pega a mesa da sala que está bagunçada ali, às vezes com boleto que chegou e você não jogou fora. Então, pega um espaçozinho pequenininho da casa e destralha, tá? Tira a Isso, bagunça, joga joga coisa fora. notinha de mercado que você está guardando desde janeiro, ou às vezes tem uma Isso não roupa que tá até com acontece na casa de etiqueta, ninguém, Dani. Isso só na minha. Roupa tá com etiqueta, mas você nunca vai usar. Mas doa, gente, vende,
vende, coloca no desapego, dá de presente de aniversário para alguém, não sei, mas desapego. Inclusive, é uma coisa que eu preciso urgentemente fazer de novo. Eu também, sempre tem uma coisinha, gente. Sempre. Sempre tem alguma de roupa, sempre tem. Às vezes tem aquela roupa lá que você fala assim, eu gosto tanto, eu preciso emagrecer pra usar. Sei. Ah, se for assim, bem, se você gostar muito, assim, for muito afetiva, tá, vai. Mas assim, tem coisa que a gente também não é. Tá ali 2 anos e você não usou, você esquece, não Você vai. não emagreceu? Não vai, não vai. É difícil, muito difícil, tá? Então, é a hora, né, de destralhar algum pedacinho da. É. Vai fazer um Por quê? por dia? Vamos fazer um por dia? Um por dia, pode ser. E por quê, gente? Porque o espaço, essa bagunça vai deixar mais difícil de você organizar, tá? Então, tirar o que você não usa, o que não importa, já vai selecionar e já começa de uma certa forma uma organização na nossa cabeça. Tipo, isso não tá cheio de coisa, tá com as coisas que eu preciso realmente, que eu gosto, enfim, tá? Então, a bagunça, ela deixa a gente mais confuso. Às vezes tem gente que fala assim, preciso comprar um armário maior. Na verdade, nem é comprar um armário maior. Na verdade, você Às vezes precisa é dar uma faxina. trazer né, dar uma faxina. A gente tá usando exemplo de roupa, mas assim, pode ser um armário da sala, né? Cozinha. Quem falou de cozinha? Sempre tem um pote sem tampa, uma tampa do pote de vidro que quebrou. Uma xícara, sobrou só um copo do jogo. Sempre tem alguma coisa assim na cozinha também. Então, se quiser começar por lá. A cozinha dá um susto no pessoal. A cozinha Você nem percebe, a hora que você vai ver, fala, gente. a cozinha dá um susto no pessoal. Vamos pro E- segundo? Isso. Quer falar, Dani? O segundo? Eu já anunciei o primeiro. Tá, vamos lá. O segundo é ter definido um lugar para cada coisa. Então, agora você já selecionou tudo que você realmente precisava e gostava, e agora você vai definir um lugar para cada coisa. Pode ser coisa, o ventilador que você leva para o quarto, leva para a sala, mas deixa definido. Chegou, sei lá, o inverno, não vou usar, eu vou guardar ele aqui. Coisas funcionais também, tá? Então, tudo que você tiver, você determina um lugar. Por quê? Quando você não estiver usando, você vai guardar. E se em algum momento alguém precisar também, né? Você fala, ó, tá lá em tal e tal lugar. Então, você também já sabe direcionar aquilo. Se não, você pega um copo, mas aí você traz de um lado, leva para o outro e não tem lugar nenhum. Aí é justamente aquela sensação de que eu tento organizar a casa, mas eu saio mais perdido, porque as coisas não têm um lugar para você colocar. Não sabe nem onde procurar. Você não tem nem ideia. Isso. Então, esse aí seria o O desafio segundo. 2. O segundo. O terceiro é mais fácil, eu acho. Que você faz rapidinho. Eu acho, né? Mas Depende tem que da. fazer sempre. Tem que fazer sempre. O terceiro. O terceiro é fazer a ronda diária. Então, pegar um horário do dia. Quem tem mais rotina, né? Escolher um horário do dia. Quem não tiver mais rotina, hora que der tempo, fazer todo dia, pegar e fazer a ronda diária. Então, o que que é a ronda diária? A gente vai vou pegar ali 10 minutinhos antes de dormir, ou ali 15 minutinhos na hora que eu acordar, né? Depois que eu terminar ali, não sei como que é a rotina de vocês de manhã, mas pegar ali 10 minutinhos, 15 do dia, e ir passando nos ambientes da casa e catando as coisas que estão fora do lugar. Igual eu citei os calçados que estavam lá na cozinha. Fui lá, catei os calçados que estavam na cozinha, já peguei ali uma jaqueta que eu tinha usado ontem à noite, que também estava fora do lugar, trouxe para o quarto e coloquei tudo no lugar, tá? Clientes ali Agora gente, não vai que durar 10 minutos. Não dura 10 minutos. Se você fizer todo dia, não dura 10 minutos. Acho que 5 minutos e até, se tiver ali tudo bem. quanto mais dias seguidos você fizer, mais rápido é para fazer no outro dia, porque daí tem menos coisa fora do lugar. Então, agora É. que você tem um lugar para cada coisa em seu lugar. É basicamente a regra 3. Então, ali, ó, no desafio do terceiro dia é fazer a ronda
a ronda diária. Pegar ali 10 minutinhos do dia e sair catando, colocando tudo no lugar. Não vai. 10 minutinhos ali, ó. Fica 10 minutinhos a menos no Instagram, nas redes sociais e faz a ronda ali pelo bem geral da nação da sua casa. Pela paz mundial do celular. É, fala pela paz mundial do seu lar. E pela paz interior também sua. É. E aí, o quarto, já a gente tá muito em coisas funcionais, mas o quarto seria olhar atento aos detalhes. E agora a gente se volta um pouco para a beleza mesmo. Então, prestar atenção nos pequenos detalhes, colocar uma foto da família, acender uma vela com cheirinho, colocar Uma flor, difusor no pegar ambiente, flor, uma enfeitar a florzinha, casa, né? arrumar uma almofada que tá ali no sofá toda bagunçada, a almofada tá fora do lugar, colocar ali no lugar, arrumar a cama de manhã, todo mundo arruma a cama. Ah, não precisa falar isso, todo mundo arruma a cama de manhã, É, né? Então, assim, colocar uma florzinha, né, no quarto. colocar uma florzinha, então assim, ter o olhar atento, né? Para fazer alguma coisa assim diferente a mais do que a gente está Pensando acostumado. em como deixar isso bonito mesmo, tá? Essa ordem e a beleza. Isso. E o E o último, quinto, casa para servir. Então, assim, esse último, né, a gente tem que pensar assim, a nossa casa, ela não é, eu já falei, não é um showroom, né, não é uma, um ambiente assim à toa, né? Então a gente tem, a nossa casa serve para alguma coisa, a gente tem que usar ela, né? Então a gente vai pegar, né, e vai trazer esse uso para nossa casa. Como que a gente vai fazer, tá? A gente vai preparar alguma coisa para alguém dentro da nossa casa. Então, assim, se você mora sozinho, você pode preparar para outra pessoa, você pode preparar para alguém que mora com você mesmo. Pode ser qualquer coisinha, pode ser um ovo frito. Não pode, Dani? mas. Pode. Hã? Não Pode. pode? Pode. Pode. Tira a foto e marca a gente, tá? É. Mas assim, pensa, né, em realmente em servir aquela pessoa. Se for qualquer coisa que for fazer, se for um chá, arruma a mesa, preste atenção nos detalhes. Se for um jantar, acende a sua velinha com cheiro. Se precisar, coloca um arranjo, uma flor na mesa. Mas realmente prepare o ambiente para servir. Não empurra metade dos livros em cima da mesa e coloca lá. A ideia é que você se esforce em doar-se para servir alguém na sua casa. Não é para chamar para lanchonete, tá? É, e assim, até pegando já o gancho, assim, a gente, né, nós somos seres humanos, né? Então, assim, se você for pedir para um cachorro, né, dar comida para o cachorro, você coloca ele numa vasilhinha ali, uma água, né, e ele vai comer em qualquer lugar. Você pode colocar na calçada, qualquer lugar ele vai comer tranquilo. Nós, seres humanos, a gente, né, tem muito mais possibilidade, a gente merece, né, não... Eu amo cachorrinho, tá, gente? Sempre que eu cito esses exemplos assim, eu falo, gente, eu amo cachorrinho. Mas, assim, nós temos mais possibilidades, né, a gente tem ali, nós somos racionais, então a gente merece, a gente precisa de coisas além, né? Um cachorrinho, ele pode dormir no papelão. Se ele quiser, ele dorme ali no papelão, né? Numa caminha ali, mais simples, numa caixinha. A gente dorme numa cama, né? A gente precisa relaxar. A gente tem esse lado essa percepção mais aguçada, né? De todos os sentidos em si. Então, a hora que você for servir, pensar ali na pessoa, em como você está fazendo isso, né? Então, se for fazer um pão, chamar alguém para comer o teu pão, né? Como que você vai servir isso, certo? Então, são coisas que a gente tem que pensar, começar a fazer antes de pensar em projeto, antes de pensar em casa, antes de pensar em comprar lá o sofá de couro, né? Então, a gente precisa estar pensando nessas questões, no real sentido da casa mesmo, no real sentido de como deve funcionar a nossa casa. Exatamente.
quando a gente, né, é o que eu falei no meio da live, ame a sua casa, porque quando a gente faz isso realmente, se dedicando a uma coisa que a gente gosta, isso tem um sentido diferente. Então, não adianta a gente. A gente pode propor inúmeras estratégias funcionais para vocês, mas a gente realmente acredita que quando a gente está numa casa, num espaço que a gente pertence, é isso que faz com que a gente se sinta bem. Isso nos realiza, isso nos ordena. E daí, quando você sai de casa, ali aí a gente realmente começa a viver o caos, né, das coisas, o caos do trabalho, mas quando a gente retornar, que seja um espaço de aconchego, que nos acolhe realmente e que a gente se sinta bem para recarregar e para continuar vivendo, para não ficar sempre estressado, sempre perdido e sair desse ciclo, né, infinito de nunca parar para contemplar, para descansar um pouco. Uhum, uhum. Pensar sempre assim nessa questão mesmo de estar dando utilidade, a verdadeira utilidade ali para nossa casa. Então, o nosso quarto, a gente precisa dormir para recarregar as nossas baterias. A nossa sala, normalmente é o local que a gente se reúne, recebe as pessoas. A cozinha, para que serve a cozinha, né? Então, para que isso funcione mesmo da maneira ideal. E não que seja só assim uma amostra, né? Não que seja só para mostrar, para ficar com um ambiente bonito, né? E, enfim, vamos dar uso para Exatamente. nossa casa. E se vocês, né, querem colocar em prática esse desafio que a gente propôs, comenta aqui. A gente vai mandar todos os passos para vocês seguirem essa semana. E toda vez que vocês estiverem realizando alguma atividade, tira uma foto, marca a gente, comenta o que acharam também e depois contem para a gente como foi essa experiência pessoal de vocês, né? Porque são coisas que a gente até hoje se a gente se dispôs a fazer e a gente percebeu mudanças, né, na nossa rotina, na nossa casa. Então a gente quer muito que vocês também sintam isso. Aproveitem, né? Aproveitem. E se eu tenho certeza, se cumprir exatamente aqui, né, o que a gente falou, nessas coisas que são tão simples, vocês vão ter sim um resultado e essa sensação de que tá tudo um caos, de que precisa mudar a casa inteira, ela vai se começar a se resolver. E depois que a gente resolveu isso aqui, aí sim a gente começa um projeto de reforma, aí a gente organiza, porque fica mais fácil, até para a gente, enquanto arquiteto, entender o que você gosta, o que você precisa, porque você se ordenou, agora você está pronto para vir conversar com a gente e aí fazer uma reforma, uma futura casa de um jeito que realmente vai te atender, sabe? Porque às vezes chega cliente pra gente confuso, né? E essa ordem ajuda muito, tá? E a gente, mesmo o cliente chegando confuso, a gente tá ali, né, É, para tentar ajudar mesmo, tentar mostrar ali. Às vezes é uma bagunça na sala que ele não sabe como organizar e a gente orienta exatamente. isso em projeto também, né, nas reuniões. Então, mas o que a gente conversou hoje, assim, vai da casa mais simples até a casa mais completa, né? Então, isso precisa estar acontecendo, precisa tentar, né? A gente precisa fazer com que aconteça isso daí em todas as casas, todos os E aí, ambientes de convívio. exatamente. Eu ia não sei nem se, se eu posso falar, mas a gente bem conversado de também expor um pouco mais de conteúdo, de coisas mais técnicas para ajudar vocês a realmente, e agora? Como decorar o quarto, como arrumar, onde que eu coloco a cama e esse retorno que vocês derem colocando isso em prática vai ajudar muito a gente a também continuar expondo isso para vocês. Exatamente. É isso aí, gente. Vamos. Hum. Coloquei um filtro aqui agora sem querer. Vamos então, a gente vai ficando por aqui, mas ficou bem melhor, olha só. A gente a gente encerra por aqui nossa live e aí qualquer dúvida, quem quiser ali o checklist dos desafios, quem tá afim ali de fazer tudo acontecer da melhor maneira,
Pode mandar, entrar em contato com a gente vai mandar. Mandar uma Exatamente. mensagem, tá bom? Gente, muito obrigada por terem assistido a nossa live, vai ficar até o final e por Obrigada. participarem aqui com a gente. E sábado é dia, como bem lembrou a Séfora. Até mais, gente. Tchau!